Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dispositivos de redes. Nesse vídeo específico eu irei abordar hub, switch e roteador. E a gente vai entender aqui, qual a diferença de um dispositivo para o outro e como é que esses dispositivos vão interagir dentro de uma rede de computadores. Dispositivos de redes nada mais são do que meios físicos necessários para estabelecer comunicação entre componentes participantes de uma rede. E aqui nessa imagem eu tenho um exemplo de alguns dispositivos de redes. Bom, antes de entrar nos dispositivos propriamente ditos, quando a gente fala de dispositivos de rede, a gente tem dispositivos passivos, aqueles que não necessitam nenhuma alimentação elétrica e não realizam nenhum trabalho mais aprimorado, né? No caso, por exemplo, são cabos, conectores, racks e antenas. E os nossos dispositivos ativos, que são responsáveis pelas comunicações entre os sistemas finais. Geralmente os dispositivos ativos, eles analisam e encaminham informações através desse equipamento. E a gente pode citar o tema da aula de hoje, que é o hub, switch, roteador, a gente tem bridges, KVCs, entre outros. Em uma primeira abordagem, a gente pode classificar, ou distinguir os nossos três dispositivos em função da camada que eles trabalham dentro do nosso modelo OSI e do nosso modelo TCP/IP. Então, quando a gente está falando de hub, a gente está falando de um dispositivo que trabalha na camada física. Quando a gente fala de um switch, que é por isso até que ele também é conhecido como dispositivo de camada 2, ele é um dispositivo que vai trabalhar na camada de enlace e, por sua vez, o roteador é um dispositivo de camada 3, porque trabalha na camada 3 do modelo OSI, na nossa camada de rede ou camada de internet. Vocês vão entender o porquê a gente diz que eles trabalham nessas camadas especificamente nos próximos slides. Começando pelo hub, lá pela minha camada física. O nosso hub foi o primeiro elemento criado na topologia estrela e ele é responsável por interconectar as máquinas dentro dessa rede. E ele, como já citado no livro do Kurose, ele é considerado um dispositivo burro, né? Ele é um dispositivo da camada física porque simplesmente liga fisicamente esses dispositivos. Ele, se você for analisar, ele simula uma rede de barramento. A diferença é que em vez de ter um barramento interconectando todas essas máquinas, as máquinas são ligadas a um dispositivo centralizado e esse dispositivo centralizado que faz a conexão com toda a rede. Quando a gente olha internamente o hub, a gente vê que os enlaces chegam dentro desse dispositivo e eles são todos interconectados. E o hub, ele não tem nenhum serviço de buffering de quadros, ou seja, ele não armazena quadros na memória, ele faz simplesmente uma conexão física entre os dispositivos. Isso quer dizer o quê? Como ele não tem buffer de dados, ele simplesmente pega o que chega em alguma das suas entradas e faz o que a gente chama de flood. É o quê? Encaminhar a inundação. Ele encaminha o que chega na sua entrada para todas as saídas. Então, todas as máquinas recebem o que chega no hub, né? Ele não fica analisando se aquela informação é para a máquina A ou para a máquina B. Ele simplesmente repassa para todas as máquinas. Isso faz com que o hub fique um pouco lento, né? Porque ele não vai evitar totalmente as colisões. Ele não tem nenhuma análise de CSMA no hub. Quem faz isso são os hospedeiros, são os sistemas finais. Agora, dentro do hub não tem nenhuma avaliação sobre colisões. Então, cada vez mais, quanto mais máquinas eu tenho, quanto maior é o uso da rede, quando eu tenho um hub, quando eu tinha um hub, a rede ficava mais lenta. Daí vieram os switches. E qual que é a principal característica do switch? Ele já tem uma inteligência, ele não é que nem o hub, simplesmente uma conexão física entre as máquinas. E eu no switch eu já tenho o quê? Armazenar pacotes e repassar. Então, quando chega uma informação no meu switch, ele entra no buffer, o switch ele vai analisar o endereço MAC dessa informação que chegou, daí que a gente vem, né, o dispositivo de camada 2, porque o endereço MAC está lá na camada 2 do nosso modelo. Então ele examina o endereço MAC do quadro que chega, e aí a partir desse endereço MAC, ele direciona para uma porta específica, ou seja, a porta que a máquina a qual aquele endereço MAC pertence está conectada.
E ele faz uma análise do canal para ver colisões. O hub, o switch, ele é um dispositivo transparente para a rede e ele é plug and play. A gente não precisa configurar o switch, a não ser que a gente vai configurar uma VLAN, coisas desse tipo, mas a utilização básica dele não precisa ser configurada. Então, como é que ele faz isso? Ele associa o endereço MAC de cada uma das máquinas que estão ligadas a uma interface. E aí, quando a máquina A quer mandar uma mensagem para a máquina B, ele manda essa mensagem com o destino, o endereço MAC da máquina B. O switch olha essa mensagem, analisa qual é a máquina que ele precisa encaminhar, vê que a máquina B está ligada na interface 2 e direciona essa mensagem para a interface 2. Então, todas as outras máquinas não vão receber essa mensagem. E é possível A se comunicar com B, assim como C com a linha, de maneira simultânea, evitando as colisões. Todo esse encaminhamento de mensagens é feito através de uma tabela que é gerada no interior do nosso switch, que é a nossa tabela CAN, onde ele associa a interface ao endereço MAC da máquina que está ligada a ela. Então, ele, toda vez que recebe um frame, um quadro aqui nesse switch, ele vai olhar a sua tabela, vai ver o endereço de destino daquele frame e a partir da tabela ele vai direcionar para uma saída, para a saída correta. E como é que ele faz para aprender as rotas? Porque a primeira vez que você liga, se você não configura nada, como é que ele gera essa tabela? Essa é a questão mais complexa. Então, ele vai fazer de que maneira? Eu tenho um frame sendo gerado na máquina A, eu tenho endereço de origem e endereço de destino. Então, eu estou falando que eu estou saindo de A e estou enviando para a linha. Num primeiro momento, o que vai acontecer? A minha tabela MAC vai estar zerada, a máquina A envia esse frame que vai chegar a um switch. A partir do momento que ele recebe um switch que ele não sabia que tinha uma máquina ligada àquela interface, ele não tinha nenhuma informação sobre a ligação na interface 1, ele já vai pegar o endereço de origem e vai associar com a interface 1. Então, falando na interface 1, quem está conectado nessa interface é o endereço de A e vai guardar o endereço MAC dessa interface dessa máquina. E como é que ele faz para direcionar para o lugar correto? Como ele não vai saber como direcionar para o lugar correto, o que vai acontecer com esse frame? Ele vai inundar de novo. Ou seja, ele vai mandar esse quadro para todas as máquinas da rede. Ele vai ter um comportamento similar ao do hub, né? Ele vai inundar todas as saídas com essa informação. E o que vai acontecer no sistema final? Quando o sistema final receber esse frame e identificar que esse frame não era direcionado a ele, ele descarta. E o único computador que vai responder aquela solicitação vai ser a máquina que tem aquele endereço MAC de destino. Então, na hora que ele responder, ele já vai anotar a máquina A' está na interface 4. Então, ele vai construindo a sua tabela assim, dessa maneira. No final desse vídeo, eu vou deixar a indicação para um segundo vídeo, que é uma simulação de um hub e de um switch, usando o Packet Trace. Lá vai dar para ver essa comparação, vai ver como é que funciona um e outro. Então, é uma simulação bem interessante, a gente vai conseguir enxergar claramente como é feito essa troca e essa análise, essa criação da tabela. E por último, temos os nossos roteadores. O roteador, ele é um dispositivo que vai encaminhar os pacotes entre as redes de computadores. Ele também é conhecido como um dispositivo de camada 3, porque ele utiliza o endereço IP. E o protocolo IP está lá na nossa camada 3, do modelo OSI, né, nossa camada de rede, na camada de internet, no modelo TCP/IP. Então, ele vai usar com base o endereço IP do destino para encaminhar esse pacote. E aqui eu até coloquei nessa imagem o roteador Wi-Fi. É comum ocorrer essa confusão quando você pergunta a diferença de roteador para switch. Eu já ouvi muitas pessoas falando, os roteadores eles fazem conexão sem fio. A gente tem roteadores Wi-Fi e roteadores não Wi-Fi. Então, basicamente, a característica do roteador é encaminha pacotes entre redes usando endereço IP, dispositivo de camada 3. Pode ser Wi-Fi ou não Wi-Fi.
Então, né, a primeira função do roteador é o quê? Escolher o melhor caminho. Então, os roteadores são os elementos de núcleo de rede abordados pelo Kurose que recebem um pacote e, com base na tabela de repasse que eles têm, eles vão olhar o endereço IP e definir qual é o próximo roteador que vai receber esse pacote. Ou seja, vão definir a rota, o melhor caminho para esse datagrama sair de uma origem e chegar até um destino específico. Os roteadores também podem fragmentar datagramas, né, quando eles estão interligando duas redes com arquiteturas diferentes, né, pode ocorrer a necessidade de fragmentar. E fragmentar é o processo de dividir um datagrama em datagramas menores. Pode acontecer que eu estou trafegando um datagrama com tamanho máximo permitido em uma tecnologia e por acaso eu chego em um determinado ponto da rede que não suporta aquele tamanho máximo de segmento, de datagrama. E aí eu preciso dividir esse datagrama em datagramas menores. Esse é o processo de fragmentação. Nessa imagem aqui, né, para tentar ilustrar o que é uma fragmentação, imagina que eu tenho um pacote chegando numa carga muito maior, no caso seria um navio, e aí na hora que eu preciso transferir esse cara do porto até uma indústria, eu não consigo pegar tudo que está dentro do navio em um único bloco e levar para uma indústria. Eu preciso colocar ele em vários pedaços menores, ou seja, eu preciso colocar ele em vários caminhões para levar aí até um ponto final. Então a ideia de fragmentação é essa. Eu vou pegar um datagrama no tamanho X e vou dividir ele em tamanhos menores para que eu consiga passar por um meio de transmissão qualquer ou uma nova tecnologia. Nos roteadores, eles possuem, ele é como se fosse um computador de pequeno porte, né? Porque ele possui CPU, ele possui memória e ele possui sistema operacional. Toda vez que na sua casa você digita no seu navegador o endereço do seu gateway, você está acessando o quê? A interface gráfica que vai fazer as configurações do seu roteador. Então tem um sistema que está operando ali que vai fazer o quê? Com que as configurações do seu roteador funcionem de maneira da mais adequada possível. Então, geralmente você tem todo fabricante tem o seu sistema operacional, a gente tem o sistema operacional da Cisco, por exemplo, o Cisco iOS, e a gente tem até iniciativas open source, por exemplo, o DTWRT, que é um sistema operacional de roteadores baseado em Linux. Então vocês podem acessar o site, fazer um download e atualizar o seu sistema, o seu roteador para o novo sistema operacional. E como é que o roteador decide como vai encaminhar os seus pacotes, os datagramas que ali chegam? Bom, basicamente, né, todo roteador tem uma tabela de repasse. E essa tabela de repasse, ela é gerada a partir dos algoritmos de roteamento que são executados dentro daquele sistema autônomo. Então, eu tenho lá o protocolo RIP, eu tenho o SPF, o BGP para interligar sistemas autônomos. Esses protocolos irão gerar tabelas de repasse, essas tabelas de repasse serão gravadas no roteador, e aí toda vez que chegar um datagrama, com base no endereço de destino e nessa tabela de repasse, o roteador vai tomar decisão para qual interface vai encaminhar esse datagrama. Pessoal, sempre lembrando que qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer parte do conteúdo, vocês podem deixar uma mensagem aqui embaixo do vídeo que eu respondo, terei o prazer em responder. Em resumo, teremos dois sistemas finais rodando aplicações de redes. Essas aplicações serão conectadas por dispositivos de redes. No caso, o nosso comutador ou switch irá analisar os dados da camada de enlace, ou seja, o endereço MAC para repassar esses frames. E o meu roteador irá analisar os dados da camada de rede ou internet, ou seja, meus endereços IPs, o endereço IP de destino, para encaminhar esse datagrama até o sistema final que irá processar os dados da aplicação. Pessoal, eu espero que vocês que tenha ajudado o conteúdo que eu passei aqui para vocês. Não esqueça, eu estou deixando um vídeo aqui mostrando uma simulação no Pact 3 comparando o nosso switch e o nosso hub, assim como eu vou deixar uma indicação para o próximo vídeo sobre dispositivos de redes, falando sobre repetidores, sobre bridges e interface de redes. Obrigado e qualquer dúvida, fico à disposição.
pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer em responder. Um abraço e até mais.